Senhor Deus, eu quero agradecer que o Senhor tem permitido estarmos aqui. Quero te pedir por esse tempo de aula que o Senhor nos conduza a vivermos, a pensarmos, refletirmos sobre esse tema, Deus. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa e que, apesar de mim, a gente possa criar e entender pontes que possam proclamar o Evangelho às pessoas que não conhecem. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se você está aqui ou leu a sinopse, sabe que esse curso é baseado nesse livro aqui, do Francis Schaeffer, A Morte da Razão. Né? Eu não sou um filósofo, vou falar de muitos filósofos aqui. Talvez você possa falar, meu Deus, eu quero saber mais do que esse cara pensa. Por isso Lisboa está aqui. Você pergunte para ele depois. Não, só vim de ouvinte. Mas a parte filosófica pode ficar com Lisboa. A minha parte realmente é entender como a gente pode olhar para os dias de hoje e perceber que, de fato, a razão, a racionalidade, ela morreu. E como a gente pode criar pontes, então, para falar do Evangelho, que, de fato, liga o pensamento completo, inteiro, do que Deus tem para nós. Talvez ainda está um pouco complicado de entender, eu acho que ao longo do curso a gente vai entender melhor tanto o que o autor quer dizer, quanto entender a nossa realidade. Então, qual o objetivo desse curso? É compreender a jornada histórica do pensamento humano até os dias de hoje. Entender o pensamento do mundo atual e suas consequências, e criar pontes de entendimento, conhecimento e pregação das verdades das Escrituras. Então, fortalecer a nossa convicção também na palavra de Deus e na palavra da verdade. Então, de alguma maneira, esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Olhar ao longo da história como o pensamento humano foi se desenvolvendo e, conforme a proposta aqui do Schaeffer, ele vai mostrar alguns andares do pensamento e como esse pensamento tem se deteriorado nos dias de hoje e como a gente pode retomá-lo, ok? Antes de entrar, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, por que diante de tantos cursos você veio fazer esse aqui? O ar-condicionado é mais gelado? Né? Esse é um bom motivo, né? O que te motiva a estar neste curso aqui? Alguém? Não? Porque você vai falar de um mistério que é a mente humana, quando você associa ao embate entre a razão e a emoção. Ok. São os desejos primitivos. Né? Sim. Acaba dominando a razão. É um assunto que me encanta. Vamos lá, então. Vamos ver se a gente chega lá. Em algum momento da aula a gente vai tocar bastante sobre isso. Mais alguém gostaria de compartilhar? Não? E quando você olha para o mundo atual, qual que é a sua percepção do mundo atual? Como é que você lida, ou como é que você pensa essa questão de razão, emoção, diante da realidade à sua volta? Os desejos primitivos estão se sobrepondo demais à razão. Mais do que a razão. Ok. Ok. Mais alguém? Como é que a gente percebe esse tipo de coisa? E aqui a gente vai fazer esse paralelo porque, de alguma maneira, o que a filosofia trata ou expõe, o pensamento filosófico, ele acaba depois sendo traduzido nas artes, na música, no cinema e, inclusive, na teologia. Tá? Então, muito do que a gente vai ver do pensamento filosófico que aconteceu tem os seus desdobramentos em várias áreas, de alguma maneira, para popularizar o que a filosofia refletiu ou pensou, tá bom? Quando a gente olha para o mundo atual, e eu fiz uma pesquisa rápida sobre alguns aspectos do nosso mundo, a gente percebe, por vezes, essa dualidade de pensamento. Né? Por vezes a pessoa ela é convicta em alguma coisa, mas ela vive a sua vida de outra maneira. Ela tem essa dicotomia de pensamento. Por mais que ela fala a respeito de uma coisa, por vezes ela vive de outra maneira. Por exemplo, nós vivemos um mundo chamado de pós-verdade. Cada um tem a sua verdade, cada um busca a sua verdade, cada um quer a sua verdade, cada um defende a sua verdade. Mesmo assim,
você vê pessoas reclamando e lutando contra fake news. O que, racionalmente pensando, não faria sentido, já que cada um tem a sua verdade. O que interessa, então, agora são as narrativas. A narrativa que mais emociona, por vezes, a narrativa que mais mexe o coração das pessoas, essa é a narrativa que ganha. Né? Essa narrativa que vai valer a pena. Fé e razão, elas são colocadas também como contrárias uma à outra. Né? Se você tem fé, você não pode pensar muito. Né? Se você pensar muito, você não tem fé. As extrapolações da IA, né? Pregação algumas semanas atrás falou de uma mulher que casou com uma IA, né? E já se separou, inclusive. Né? Coitada, não sei se a IA não aguentou ela ou ela não aguentou a IA, né? A gente vai descobrir um dia, né? E o Schaeffer trata muito a questão do salto, tá? E a gente vai lá lidar isso talvez na segunda ou terceira aula. O que é o salto? É a busca das pessoas terem alguma satisfação na vida. Elas vão buscar satisfação em quê? Em drogas, pornografia, experiências, inclusive no misticismo, que pode ser um misticismo quase que evangélico, mas também um misticismo de diversas maneiras, né? Alguns anos atrás estava conversando com meu cunhado que mora na Inglaterra, que falou que muitos ingleses estão voltando a viver nas florestas e buscando as bruxarias antigas da Idade Média. Né? O que é isso? Viver um mundo de racionalidade que não levou a lugar nenhum, não trouxe sentido à vida, e eles estão voltando, buscando algum tipo de misticismo, algum tipo de salto para além da realidade que eles estão. Tá? Esse tipo de dicotomia a gente vai ver em várias maneiras. Eu não vou... eu só estou tratando aqui as questões que relacionam essa ideia, tá? Dicotômica. Você pensa uma coisa e faz outra. Por exemplo, como a gente vê isso nas artes? Olha só esse exemplo, né? Obra de arte de banana colada com fita adesiva é leiloada por 35 milhões de reais. Você na sua casa, se tiver uma fita e uma banana, poderia até copiar essa arte, colocar na sua parede, olha que bonito, né? 35 milhões de reais. Mas eu não gosto de banana. Tudo bem. Você pode, então, ter essa pintura maravilhosa por 2,2 milhões de dólares. Né? Essa pintura de Miró, inclusive é um nome famoso. Né? Algum tempo atrás, vocês viram a polêmica que teve de um homem que estava nu com crianças numa apresentação artística que aconteceu. Por vezes, a racionalidade perde o sentido quando grupos que estão extremamente opostos se unem. Alguém viu isso aqui já? LGBT com a Palestina. Quer dizer, a Palestina que é totalmente contrária aos LGBTs, inclusive os mata, mas tem um grupo que está buscando esse tipo de união. Mulheres trans são mulheres biológicas. Se você entender o conceito de mulher biológica, você vai entender que essas duas ideias elas são contrárias, elas não são conjuntas. No meio evangélico existem questões que fogem totalmente da razão. Por exemplo, cair no espírito. Alguém já viu isso? Alguém já presenciou uma cena dessa? Se você presenciou isso, você sabe que normalmente é o quê? Puro emocionalismo. Né? Não é uma questão que envolve a razão. Não é um culto racional a Deus. É normalmente uma série de repetições de músicas que levam pessoas a, o famoso, cair no espírito. Falamos aqui, né? Inclusive tem esse livro aí, Pós-Verdade, Fake News. Reflexões, não, tá ruim a letra aí, né? Reflexões sobre a guerra de narrativas. Então, esse é um pouco do mundo que nós vivemos. Nós vivemos essa dicotomia. Pessoas que são, por vezes, opostas, contrárias umas às outras, e a razão simplesmente passou por cima disso. Né? Qual que é o nosso objetivo, então? Nossa premissa é comunicar as verdades imutáveis à geração onde a gente está. Né? A gente falar do evangelho para essas pessoas. Assim como aprender um novo idioma melhora a nossa comunicação, entender o nosso mundo nos ajuda a apresentar a Cristo.
Mas para isso é preciso saber qual a caminhada que foi proposta até os dias de hoje. Por que que nós temos isso hoje? Por que que você olha, dá esse Google igual eu dei, e a gente vê esse monte de situação? Como é que a gente chegou nisso aqui? E a gente vai ver que tem uma caminhada, tá? Sobre o autor do livro, Francis Schaeffer, ele foi um cristão, também um filósofo, e ele instituiu um lugar que chamava Instituto Labri. Inclusive no Brasil tem o Instituto Labri. A ideia dele, ele montou uma casa, um abrigo nos Alpes suíços, onde ele recebia, nas décadas de 60 até 80, pessoas que iam aos Alpes em busca de sentido para a vida. E paravam, por vezes, na casa dele. Ele abria a casa dele para ter esse tipo de conversa. Uma conversa sobre o sentido da vida, uma conversa sobre por que, de fato, o cristianismo é a resposta mais racional e fiel e verdadeira. Tá bom? Então, esses conceitos que a gente trata, por vezes, como separados, fé e razão, ele quer tratar como conceitos conjuntos, fé e razão, não fé contra razão. Tá bom? Perguntas até aqui? Algum comentário? Tudo tranquilo? Tá fácil, né? Então, vamos lá, vamos seguir. Acho que é muito do que Eclesiastes fala, né? Aquela definição. Eclesiastes fala muita coisa, vamos lá. Assim, você buscar razão, Sim. Fala, não, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é tudo bem você fazer. Mas eu descobri que tudo isso é correr atrás do vento, né? É bem isso mesmo, né? Colocando a razão, a motivação de viver, a motivação, enfim, tudo nas coisas erradas. Mesmo que essas coisas não sejam erradas assim, né? Mesmo que elas não sejam pecado, por exemplo. Sim. Elas não são a sua razão de existir. Exatamente. Muito bem. Vamos começar a nossa jornada na Era Moderna, que é onde o autor do livro começa, com Tomás de Aquino. Alguém aqui já leu alguma coisa de Tomás de Aquino? Beleza. Se você leu, qual foi sua percepção sobre Tomás de Aquino? Estudioso. O que mais? Tem uma coisa em Tomás de Aquino que vai ficar marcante nisso aqui que eu vou falar. Tomás de Aquino, ele sempre relaciona algum tema buscando os autores gregos para complementar a sua ideia, tá? Isso aqui é muito marcante nisso aqui que a gente vai falar. Por quê? Na visão tomista, né, na visão de Tomás de Aquino, ele apresenta essa relação aqui. Existe um nível inferior do pensamento, onde nós estamos aqui, que é lidado pela natureza. As coisas foram criadas, nós somos criaturas, nós estamos aqui, nessa parte de baixo, nesse nível inferior, enquanto que existe uma graça que está no nível superior. Tá? Existe algo além da criação. Existe algo transcendente, algo que a gente não entende, algo que está fora da nossa realidade do nível inferior. Tá? Então, isso daqui é muito importante a gente entender, que a gente vai ter as 4 aulas desse tipo de relação aqui, tá bom? Então, o pensamento de Tomás de Aquino era esse. Você tem algo lá em cima, no andar superior. A gente pode chamar de céu, pode chamar de Deus, ele vai chamar de graça. E você tem algo aqui embaixo, no andar inferior. Nós, criaturas, criação, a natureza, tá bom? E é assim que ele divide o pensamento dele, tá? Como que isso se desenvolve em Tomás de Aquino? Então você tem Deus, céu, o invisível, a alma, a unidade. Está lá em cima, no andar superior. Tá? Aqui embaixo, o que nós temos? A criação, a terra, o que é visível, o nosso corpo, né? A diversidade. Então toda a diversidade está aqui no andar inferior. Apesar dessa separação, Tomás de Aquino buscava uma unidade que as relacionasse. Então, o que ele queria? Ele percebia que tinha essa divisão, mas ele queria, será que em algum momento essa linha some e as coisas podem ficar juntas? Porque se essas coisas ficarem juntas, o ser humano vai ser um ser humano completo, né? Ele vai ser um ser humano inteiro, ele não vai ser separado de algo que está lá em cima. E o que ele... Ixi, peraí, será que eu pulei um?
Não. Então, a natureza embaixo. Então, o que essas coisas poderiam se unir e ficar juntas, tá bom? Só para dar um contexto antes de entrar um pouco mais no que Tomás de Aquino falou, tá? Até a época de Tomás de Aquino, as artes, elas eram representadas dessa maneira, assim, ó, tá? Isso daqui é a arte chamada arte bizantina, tá? Por que ela era assim? Você vai perceber que tem muitos símbolos, né? As figuras bíblicas, vamos dizer assim, elas são sempre representadas com essa coroinha em volta delas, né? Mostrando que são personagens bíblicos, e você tem pouco ou quase nada de natureza, de andar inferior. Então toda a arte ele está pensando na arte como um andar superior, lá de cima. Tá? Você não faz representação dos andares inferiores. Continuando aqui sobre muitos símbolos, né? Muitos símbolos, você vê a cruz, você vê os anjos, você vê as letras, então tem muitos símbolos nessas artes aí. Elas são representadas com muitos símbolos. Agora, um pouco mais do que Tomás de Aquino faz, que vai começar a mudar o pensamento, inclusive, para os próximos filósofos, inclusive artistas, tá? Tomás de Aquino propôs o seguinte, ele propôs aquela separação, andar superior e andar inferior, de graça e de natureza, mas como é que ele detalha isso? Ele detalha o seguinte, a queda, o pecado, ele afetou a vontade humana, mas não afetou o intelecto humano, tá? Então o ser humano ele é capaz de pensar sem pecado. Ele é capaz de refletir, raciocinar, fazer filosofia, fazer arte, sem a marca do pecado, tá bom? E aí, o que vocês acham dessa afirmação? A vontade do ser humano não, a vontade foi interferida, mas o intelecto não. O intelecto está salvo. O intelecto, então, é o ponto de ligação do homem do andar inferior com Deus no andar superior, tá bom? Então, onde nós temos essa unidade? Onde nós temos essa unidade? No intelecto, no nosso pensar. O nosso pensar, ele se liga com Deus. Tranquilo até aqui? Beleza? Tranquilo? Vocês concordam com isso? Alguém quer questionar? Não. Inclusive as próprias leis, né, os princípios, os valores, eles vão caminhando nessa linha correta, que foge, que distancia do lado errado do pecado. Então, se a gente pensar em valores, no intelecto, propondo coisas, ele já divide, já facilita o caminho. Ok. Acho que o ponto é como você tem uma vontade humana sem pensar. Então, assim... Então é instinto, não é vontade humana, porque a gente não tem vontade de algo que a gente não raciocina a respeito, claro. Se isso fosse real, seria um instinto e não uma vontade humana, né? Você comentando? Até a irracionalidade de justificar um pecado muitas vezes. Sim. Sua justificação, sua racionalização, né, defendendo coisas indefensáveis. Sim, muito. Então, isso. Então, é bom que você falou isso, porque lembra que eu falei Tomás de Aquino, quando você lê Tomás de Aquino, você parece estar lendo um texto grego, de tantas vezes que ele cita Platão, principalmente, né? Platão, certo? É o neoplatonismo ali, né? Então ele cita bastante esses autores gregos, Aristóteles, Platão, por quê? A sua mente consegue se ligar a Deus, mas o seu corpo está perdido, já era, que é a ideia do gnosticismo, né? O intelecto, então, ele passa a ser autônomo, ou seja, você tem o livre pensar, você pode pensar à vontade, porque o seu pensar não foi contaminado pelo pecado. O seu pensamento está intacto, então você pode livremente pensar, você vai ser autônomo nisso. Tá? O homem, então, começa a buscar a sua independência. Já que o meu pensar é livre, o pensar leva à vontade, leva às ações, leva etc. Então, eu estou me tornando um homem autônomo aqui. O surgimento, então, de uma teologia natural
que não precise das escrituras. Porque eu posso fazer agora uma teologia simplesmente usando o quê? Minha cabeça. Por que eu vou usar a Bíblia? Certo? Eu posso simplesmente sentar debaixo da árvore e começar a escrever sobre a teologia que eu quiser. Porque o meu intelecto, ele é puro, vamos dizer assim. Tá bom? Além disso, a filosofia também tornou-se autônoma, né? Então, antes a filosofia era feita como? Com as escrituras. Vamos pensar a sabedoria, né? Vamos ser os amigos do saber. Como é que a gente vai fazer isso? Com as escrituras. Não, agora como é que eu vou fazer isso? Com minha própria mente, certo? Com minha própria cabeça aqui. Qualquer ramo do estudo agora, ele pode ser autônomo sem as escrituras. A música, filosofia, teologia, biologia, tudo agora eu posso fazer simplesmente com o meu intelecto. Então percebe como esse tipo de afirmação traz uma cadeia de consequências, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não. Alguma questão até aqui? Então, você tinha essa separação entre graça e natureza, mas agora o que está acontecendo? A natureza está colocando suas garrinhas para fora, né? Buscando a sua própria autonomia. Platão divide a alma em 3 níveis, sendo a superior, a irascível e a do baixo ventre, que são os desejos mais primitivos. O irmão falou em valores da sociedade, em moral, em ética, ela está na alma superior. Então o mundo hoje simplesmente está perdendo a alma superior, indo para os baixos níveis, e dado a ida aos baixos níveis, ficou sem Deus também. Esse quadro que você está falando aí, que você mostrou, a banana, é fruto disso aí. Nós não temos agora nenhum dos dois, não tem nem a religião e nem os valores, que pelo menos segurava a onda da humanidade como convívio. Irmão, seu nome é? Maurício. Maurício, a gente vai chegar lá, tá? Segunda, terceira, quarta aula a gente vai chegar. A gente está ainda na era moderna. Como surgiu o pensamento que temos hoje, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Qual foi a consequência dessa autonomia na arte? Tá? Então a arte, lembra, a arte vai refletir muito do que a filosofia estabeleceu. Esse autor aqui, Tim Bowie, ele já começa a colocar algumas coisas da natureza. Por mais que você tenha os personagens bíblicos sendo retratados, você já começa a ver coisas do andar inferior. Tá vendo uma casinha lá no fundo, né? Algumas coisas começam a aparecer, inclusive nas artes. Giotto é outro, né, que faz isso. Giotto é outro, né? Olha só, Giotto. Outro pintor aí da era... quase o final da Idade Média aí, né? Ele já também representando aspectos da natureza na sua arte, né? As Grandes Horas de Roran, você vai ver bem esse aspecto. Esse é um quadro interessante, né? Que ele conta uma história falando que na fuga de Jesus para o Egito, Jesus realiza um milagre nessa fuga, né? Então tinham pessoas plantando milho, e depois que Jesus passou, o milho já está pronto para a colheita. E os soldados que estão perseguindo Jesus, a família, né, a família sagrada, os soldados perguntam: quando foi que vocês plantaram isso? Foi agora há pouco. Então peraí, se foi agora há pouco, vocês já estão colhendo? Jesus já foi há muito tempo, já fugiu daqui há muito tempo. E por que isso é interessante? Pela história criada? Não, a história foi simplesmente uma história criada. Mas percebe que agora você tem outros aspectos sendo retratados. Você tem a família sagrada, né? Maria, José, Jesus, fugindo para o Egito. Mas, de alguma maneira, o quadro maior está falando da natureza. Do milho sendo plantado, dos soldados ali, dos agricultores ali. Então, esse daqui é um aspecto. A natureza está tomando sua autonomia. A natureza está crescendo em sua autonomia. Outro autor, Van Eyck, ele já coloca isso mais explícito ainda. Né? Um desses quadros aí você vê no fundo que parece que o mundo das escrituras acontecia na Idade Média na Europa. Né?
as árvores ali, os castelos e etc. Ele está retratando a realidade onde ele vive, né? Mas você percebe a natureza, o enfoque na natureza. E no quadro ao lado ali é muito interessante também, porque o homem aqui é o chanceler do país dele, né? Acho que é Países Baixos, né? E o chanceler se encontra com Maria e Jesus. E o que você percebe nesse quadro é que tanto o chanceler quanto Maria e Jesus são o quê? Do mesmo tamanho. Então, aquilo que deveria representar algo do andar superior, ele está do mesmo tamanho, está em pé de igualdade com o chanceler do país, né? Ainda mais Masaccio, né? Masaccio, na Itália, ele coloca aspectos naturais tratados com realismo na sua obra, né? Então, novamente aqui, né, Jesus está passeando praticamente na Itália na Idade Média, né? Ele não está passeando no Oriente Médio, onde ele era mesmo, né? Seguindo aí em 1400 a 1469, Filippo Lippi já faz algo mais além. O que ele faz? Ele faz Marias em moldes extremamente naturais e visíveis. E ele usou como modelo para representar Maria a sua própria amante. Então ele pintou a sua amante como Maria, né? Então você percebe agora essa autonomia que está sendo dada para a natureza. O andar inferior está crescendo as suas garras. Ele está com o pensamento para si mesmo. Ele representa uma relação imoral. E isso daqui não é fofoca, tá? Não é fofoca da Idade Média. Isso daqui era claro e evidente para todo mundo. Todo mundo sabia que quando ele olhou, ela, Maria, né? Mas está parecendo a sua amante, né, Filippo? É, isso aí, era a amante dele mesmo. Mais um passo que a natureza estava matando a graça. Agora, meninos, menores de idade, fechem os olhos. Não fecharam? Vou pôr aqui a tarja, né? Fouquet, ele vai além, né? E o autor trata que agora a graça, o andar superior, estava sendo assassinado, né? Maria simplesmente nua, né? Com o peito de fora, sendo representada, e ela também, adivinha? Era a amante do rei que foi ali representada na foto, né? Na pintura que ali estava. Então percebem como a natureza subiu e está agora querendo matar a graça, né? Então, qual que é a ideia? Estamos tirando esse andar superior. Queremos tirar tudo que está aqui em cima. O que interessa somos nós, o nosso intelecto intocável que está aqui embaixo. Então, logo o aspecto inferior começa a busca por autonomia, ele vai passar a corroer essa ideia do reino superior. Então a gente vai tratar agora dessas questões de andar superior e andar inferior, tá bom? Mas é interessante que a humanidade sempre está construindo as suas torres de Babel. Sempre está construindo suas torres de Babel. Você começa a dar autonomia para si mesmo, e o que você vai querer ser? O próprio Deus. Você vai querer subir aos céus. Você vai querer construir o seu reino, você vai construir o seu nome, você vai querer ser seu próprio Deus, né? Então, o orgulho do andar inferior sempre está querendo conquistar ou dominar aquilo que está no andar superior. Percebem isso, irmãos? Sempre que a gente começa a viver no orgulho, o que a gente está fazendo com Deus? Deixando ele de lado. O que importa sou eu mesmo. O que importa é os meus desejos. O que importa é o meu intelecto, o meu nome, a minha arte, a minha profissão, e etc, etc, etc. O que eu estou fazendo com o andar superior? Tirando ele da jogada. Exatamente, né? Não muda, né? Vocês serão igual a Deus, né? A tentação que o primeiro casal recebe já trata com isso, né? Vocês serão igual a Deus. Opa, é isso que eu quero. Eu quero dominar. Eu quero sair, eu quero ter as minhas garras para fora e dominar o andar superior.
Rafael, né? Uma das 4 tartarugas ninja que pintou esse quadro, a escola de... Só quem é mais antigo entendeu a referência, né? A molecada mais jovem nem sabe o que é tartaruga ninja, né? Rafael, que pintou o quadro A Escola de Atenas, ele mostra essa realidade do andar superior e o andar inferior, né? Você dando um zoom ali, você vai ver Platão apontando para o andar superior, enquanto Aristóteles aponta para o chão, né? Onde encontrar unidade depois de dar ampla liberdade para o andar inferior, para a diversidade, né? Como é que a gente vai conseguir, então, como é que a gente vai pensar nessa unidade novamente, se a gente está dando autonomia para o andar inferior? Chegamos agora em Leonardo da Vinci, tá? 1400 a 1519. Uma vez que Aquino abriu o caminho para esse pensamento neoplatônico crescente, o intelecto busca o divino ou o andar superior, que é bom, e é onde está a alma, onde está a natureza. A natureza, onde está a alma. A natureza, ela é corrompida, exceto pela sua mente. A sua mente consegue, então, ascender, buscar, então, uma união com o andar superior. O que Leonardo da Vinci pensava era o seguinte: com a sua mente autônoma, com você, com o seu pensamento autônomo impecável, vamos dizer assim, tudo que você conseguiria chegar aqui no andar inferior seria nos particulares, que ele chama, tá? Tudo que você conseguiria chegar é na matemática e na mecânica. Você não passaria disso. Ele percebia que o ser humano ele era limitado. A natureza era limitada. A gente só conseguia chegar em algumas questões. Então, o que ele buscava fazer? Ele buscava pintar a alma do amor, a alma de uma árvore. Por quê? Porque ele queria buscar algo que transcendesse a sua própria realidade, percebem? Então, as suas pinturas, a sua arte, aquilo que ele fez, que ele desenhou, que ele projetou, o que era? Era buscando a alma que estava no andar superior. A gente está falando de pessoas, agora aqui Leonardo da Vinci, que talvez não tinham entendimento das escrituras, ok? Todos esses caras que não tinham entendimento profundo das escrituras. Então o que ele tinha? Ele tinha simplesmente as suas percepções autônomas da mente. E ele percebia que precisava ter algo além dele, algo além do seu pensar. E ele frustrou-se ao buscar essa unidade de andar superior e inferior. E ele não alcança. Por quê? Por que ele não alcançou? O que está faltando? O que está faltando? Está faltando exatamente entender que quem domina é o andar superior. Não é o andar inferior que domina, né? Não tem como a Torre de Babel chegar até os céus. Não tem como nós, seres humanos, sermos Deus. Não tem como isso. Então, toda vez que o andar inferior quer se tornar maior, quer buscar a partir dele essa unidade, ele não vai conseguir. Ok? Quero que vocês respondam essa. É possível algum tipo de união do andar superior com o andar inferior? Se sim, como? Se não, como? Se sim, justifique. Então não, né? Não, não é possível. É uma pessoa que não gosta de justificar. É possível esse tipo de união? Você estava falando de 1400 e pouco, aquelas pinturas que relata a natureza também, que trata o caminho do iluminismo, né? Foi onde a humanidade se separou da opressão da igreja. Porque aquelas obras eram quase que obrigadas a você fazer aquilo. Sim, mas sim. Galileu Galilei. Então, nesse momento, há uma ruptura da igreja, do poder da igreja sobre a razão humana. Não que isso seja ruim, eu acredito que seja bom. Mas a deterioração póstuma é que estragou a coisa. Essa libertação acho que foi boa. A igreja era muito opressora. Assim, a igreja só explicando o catolicismo romano. Sim, esse era o iluminismo. O mundo... O iluminismo ainda é um pouquinho posterior. A gente ainda está aqui chegando no renascentismo, tá? Isso, estamos indo para lá. Estamos chegando no renascentismo, né?
saindo da Idade Média. Mas a questão dessa união, é possível essa união? Andar superior é. Oi? Se vir do andar superior é. Se vir do andar superior é. Boa, Pedro. Gostei. Matou. Né? Vamos falar algo que acontece enquanto Leonardo da Vinci ainda era vivo, que é a Reforma Protestante, ok? É isso que acontece nesse período, 1517, que ele observa que as respostas aristotélicas e platônicas, elas não resolvem essa questão da unidade do andar superior para o andar inferior. Então, no andar inferior, novamente, a busca por autonomia chega ao seu limite. Por mais que o ser humano queira ser autônomo, a ideia é, a gente nunca alcança essa grandeza que a gente tanto espera. Né? A gente nunca alcança esse andar superior. Uma das coisas que a Reforma Protestante traz é de que a queda ela afetou plenamente o ser humano e não apenas a sua vontade. O intelecto do ser humano foi comprometido. As vontades foram comprometidas, as intenções foram comprometidas. Tudo no ser humano foi comprometido por conta do pecado. Alguém lembra algum texto bíblico que fala sobre isso? Vamos lá, escola bíblica, é bom a gente levantar os textos bíblicos também. Quem lembra aí? Algum texto bíblico? Enganoso é o coração, desesperadamente. Coração enganoso, desesperadamente corrupto. Quem mais? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, estão destituídos. Se você olhar Romanos 3, versículo 9, o que fala lá? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Percebe? Até a nossa vontade foi comprometida, sim, mas nosso intelecto, todo ser humano foi afetado. Não há ninguém que não tenha as marcas do pecado na sua vida. Né? Romanos 6,23 vai falar que o salário do pecado é a morte. Tiago 2,10, não é o que fala, se você cumprir toda a lei, mas cair em um pecado, é como se você tivesse descumprido toda a sua lei. Jesus, quando fala no Sermão da Montanha, falando da questão do adultério e do roubo e do assassinato, né? O que ele está tratando lá? Está tratando questões interiores. Vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Mas todo aquele que se irá contra o seu irmão já cometeu assassinato. Opa, pera lá. Todo mundo aqui, então, já foi assassino algum dia. Né? A gente talvez nunca tenha pego uma arma e feito o fato, mas percebem como Jesus está olhando o interior daquela pessoa. As intenções daquela pessoa. Colossenses fala da nossa natureza, moralidade, pureza, paixão, da natureza terrena. Então a natureza está comprometida. Então a queda ela não afetou tudo, mas uma parte ficou intacta. Não, ela afetou tudo. Né? A morte, quando a morte entra na humanidade, em Gênesis 3, a gente começa a perceber que todo ser humano está afetado pelo pecado. Né? É interessante que lá em Gênesis 9, né, após o dilúvio, que é como se fosse uma segunda criação, um reset, né, e começando uma nova criação, o que acontece lá? Deus fala, não destruirei mais pelas águas. Mas tem uma coisa que acontece. Né? Noé não era um ser impecável. Ele tinha pecado. E Deus fala, a maldade está no coração do homem. Está no coração nosso. Então, o pecado não são coisas apenas que nós fazemos, mas são coisas que estão intrínsecas, internas, dentro de nós. Nesse texto que você falou, Gênesis 8:21, fala, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Percebem? Então, mesmo com o dilúvio, a solução não foi simplesmente externa, porque onde está o problema do ser humano? No coração. E o coração nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, a ideia do coração é o quê?
todo o ser interior da pessoa, as suas emoções, o seu intelecto, a sua vontade, os seus desejos. Então, quando ele está falando que o coração é corrupto, o que ele está falando? Todo o seu interno é corrupto. Então, não tem como Tomás de Aquino falar tudo menos essa parte. E as consequências disso a gente já viu. A questão é, todo o seu intelecto é corrupto. E quando a reforma protestante traz isso de volta e fala, não, todo ser humano é corrupto, é como se a gente chegasse diante de um médico e o médico desse o diagnóstico todo para a gente e falasse assim, esse é o seu diagnóstico. Você está com a doença A, B, C e D. Você precisa agora da cura. A gente vai ver a cura depois do intervalo. Olha só, na medida, hein? Então a queda, ela afeta plenamente o ser humano, tá? Então esse é um ponto importante da gente lidar, porque quando a Bíblia fala que o ser humano todo foi corrompido, esse é um diagnóstico para nós. Esse é um diagnóstico que está mostrando sua condição é essa. E a sua solução também é completa para a sua condição. Então, todo ser humano foi corrompido por conta do pecado. Nenhuma autonomia em autoridade final do ser humano, em si, independência das Escrituras. Lembra que um dos valores da reforma era o sola Escritura. Somente as Escrituras como autoridade. Né? Então, o ser humano ele não tem a sua autonomia. Eu não vou seguir, eu não vou subir para o andar superior, eu não vou construir minha torre de Babel. Não. Quem vai determinar aquilo que eu tenho que fazer são as Escrituras. Isso nos faz lembrar, inclusive, né, que as Escrituras comprovam e mostram para nós a nossa condição pecaminosa. Por que a lei foi dada? A lei foi dada porque ela revela quem Deus é e mostra o quão distante nós estamos de Deus. Se você olhar os 10 mandamentos de maneira honesta, você não cumpre. Não cumpre. Né? Então, esse é o diagnóstico. Esse é o padrão que nós devemos ter. A autoridade nas nossas vidas, as Escrituras. Nenhuma autonomia para a salvação, ou seja, não tem como o andar inferior subir aos céus. Se salvar, buscar o seu nome grande, ter a sua fama e etc. Por quê? Porque a salvação, o sentido da salvação é o oposto. É o andar inferior que veio até nós. O andar superior que veio até nós. Foi um andar superior que se fez carne e veio viver entre nós. Então não adianta nós, com intelecto autônomo, chegarmos aos céus. Não, isso não vai funcionar. Isso não funciona. Né? O que funciona é o andar superior, a sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação, o seu amor por nós, se fez carne e veio viver entre nós. Então, nenhuma autonomia para a salvação, os méritos são de Cristo, e a salvação é graça pela fé na obra de... Ô, senhor secretário, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Então, outros valores que a reforma teve. Sola gratia, sola fide, solo Christus, né? E ainda soli Deo gloria, que são as 5 solas da reforma protestante. Então, a Bíblia que vai trazer o conhecimento sobre quem é Deus e quem é o homem. Então, essa é uma busca de racionalidade. Conhecer as Escrituras é uma busca de racionalidade. É uma busca de conhecer mais a Deus, de buscar mais saber quem é o ser humano. Quem de fato é o ser humano. A Bíblia é a verdade verdadeira daquilo que precisamos. Né? Então, é de fato a verdade. Vamos lá, quem abre aí Gênesis 1, 26 a 28, né? Gênesis 1, de 26 a 28. Outra pessoa já abre, quem souber de cor já lê também, Romanos 3, 23. Então, Gênesis 1, 26 a 28. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que movem rente ao chão.
criou Deus o homem em sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Percebem, então, o ser humano ele foi criado de uma maneira especial na criação. Ele é o ápice ali da criação. E foi dado ao ser humano uma condição que nenhum outro animal tinha. Nenhum outro animal foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é muito relevante porque, conforme esse pensamento de Tomás de Aquino e os próximos filósofos que a gente vai ver nas próximas aulas, a gente vai perceber que o andar inferior, onde o ser humano está, o ser humano se tornou animal e máquina. Foi isso que o ser humano se tornou. Ele vive para os seus prazeres e suas vontades serem satisfeitas, e ele é simplesmente um mecanismo no sistema. Então ele acorda, trabalha, ganha dinheiro, vai para casa, acorda, trabalha, ganha dinheiro, vai para... E é isso. Ele é só uma peça, um mecanismo. Só que na criação, quando Deus criou homem e mulher, o que ele fez? Imagem e semelhança. Ele não é um robô que pode ser descartado quando parar. Ele não é uma peça que qualquer hora você pode repor. Ele não é um animal como os outros que foram criados. O ser humano ele foi criado de maneira igual. E eu coloquei aqui, para salvos e não salvos. Então aquela pessoa que vive no mundo, longe do Senhor, ela também é criada à imagem e semelhança de Deus. Isso é a dignidade do ser humano. O ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas tem o outro lado dessa história, que o ser humano, ele é pecador. A queda afetou o ser humano todo, né? Romanos 3:23. Pois todos pecaram, carecem da glória de Deus. Então, por um lado, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por outro lado, essa imagem agora, ela está distorcida. Ela está manchada pelo pecado, né? Eu lembro uma ilustração que a pessoa usou, fazendo a ideia do espelho, e essa pessoa pegou uma margarina e passou nesse espelho, né? Então continua lá, continua sendo espelho, mas o que está agora? Tá tudo distorcido, está tudo manchado. Não temos mais como falar que está igual. Nós somos igual ao que Deus criou, né? As coisas foram distorcidas. Marcelo. Lucas, essa relação, essa distorção com a confiança na própria razão do homem, parece que está em Romanos também, capítulo 1, 22, 26. Sim, sim. Sim, né? E a gente, acho que, não sei se nessa aula ou numa próxima, a gente vai tratar o texto de Romanos 1, né? Que vai falar muito isso. Quer dizer, você dá autonomia para um pecador, o que você está aumentando? O seu orgulho pecaminoso, né? Esse é o ponto, né? Então, você tratar essa questão, é isso que está acontecendo. E é isso que nós vemos nos nossos dias. E não é diferente do que o pessoal estava vendo aqui na época da Reforma Protestante, tá? O homem reina lá na terra sobre todos os animais. Eu acho que ele deu o intelecto para que ele fizesse isso. Sem dúvida. Porque aptidões físicas nós não temos, né? Para combater um animal. Sim. Eu acho que ele, brincando assim, talvez tenha cometido um engano. Liberou esse intelecto e essa razão. Não cometeu nenhum engano. Deus criou o ser humano. Sim. Mas não o ponto é... Mas o intelecto é a chave do ser humano dominar a Terra. Não só o intelecto, todo ser humano. O ser humano como um todo. O seu físico, o seu mental, seus pensamentos, suas intenções, né? Agora, o ponto é que o pecado ele distorce tudo isso, né? O pecado ele veio distorcer tudo isso. Seguindo aqui, quando a gente olha para as Escrituras, a gente começa a ter uma clareza maior sobre esses andares, e a Bíblia fala sobre essas duas realidades, e a gente pode buscar então uma unidade de pensamento baseado naquilo que Deus fala, tá? Então, pelas Escrituras, a gente entende realmente quem é Deus que está no andar superior. Quem é esse Deus? Como é que ele se relaciona? Quais são seus atributos?
que ele faz, o que ele deixa de fazer, como é que ele se revela, como é que ele salva as pessoas. E no andar inferior, nós, criação, como nós nos relacionamos uns com os outros, como nós nos relacionamos com a natureza, como nós nos relacionamos com Deus, tudo isso está onde? Nas Escrituras. Então as Escrituras vão trazer essa unidade, que foi buscada, inclusive por Da Vinci e outros, mas que aqui nós temos ela nas nossas mãos. As Escrituras trazem essa unidade. Sem autonomia, mas unidade. Assim, as artes, a ciência, a filosofia, a teologia, elas estão submissas a Deus e a sua palavra. Então, de alguma maneira, meus irmãos, o cristão que entende essa unidade, o cristão que entende a unidade da palavra de Deus, ele deveria e poderia ser um melhor artista. Certo? Eu não sou do mundo das artes, tá? Eu não consigo entender esse mundo de algumas maneiras, até porque eu sou engenheiro, né? De formação. Mas, de alguma maneira, o cristão artista, ele deveria ser um ponto fora da curva. Porque ele consegue entender o que está lá no andar superior, com a sua razão, que é uma razão submissa à palavra. Estão entendendo o que eu estou falando? Ele não é autônomo. Ele está falando assim, eu vou fazer essa pintura porque ela representa a criação de Deus. E eu vou fazer o melhor porque essa pintura é para Deus. Eu vou fazer essa música porque essa música é para o Senhor. Ele reina sobre a minha vida. E é assim que eu vou escrever minha música. Eu vou ser um cientista para o Senhor. Porque a ciência é a criação do Senhor e eu quero fazer aquilo que revela mais quem Deus é. Eu quero ser um filósofo, entender o mundo ao meu redor e trazer soluções para que as pessoas entendam mais quem Deus é. Para que as pessoas entendam o sentido das coisas. Que Deus criou as coisas com sentido, com propósito, com valor. Eu quero ser um bom teólogo para poder entender melhor quem Deus é, explicar melhor sobre quem Deus é. Então, qualquer área do pensamento e da prática, o cristão deveria ser excelente, ou buscar a excelência. Porque ele está fazendo para quem? Para o Senhor, para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Né? Eu acho interessante, eu já escutei isso, eu não sei de quem é. Se alguém lembrar, depois fale. Né? Mas alguém perguntou, a pessoa era um sapateiro e falou assim, como é que eu posso ser um sapateiro para a glória de Deus? Faça os melhores sapatos que você puder. Isso vai fazer você ser o melhor sapateiro para a glória de Deus. Porque você está fazendo aquilo com as suas mãos, com o seu intelecto, com a sua mente, unidos. Eu faço uma coisa, mas eu estou fazendo isso para o Senhor. Tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Como é que você vai ser o melhor médico? Faça para a glória de Deus. Seja um médico para a glória de Deus. Seja um engenheiro para a glória de Deus. Seja uma dona de casa para a glória de Deus. Seja um filho para a glória de Deus. Percebem? Há uma unidade agora. Eu entendo que Deus reina. Eu entendo que eu tenho os meus pecados, que precisam ser confessados e redimidos pelo sangue do Senhor. Mas agora eu tenho uma unidade de pensamento. E nessa unidade eu posso fazer e produzir para o Senhor o melhor que é para o Senhor. Fez sentido isso para vocês? Fez sentido? O ser humano, então, ele é alguém. Ele não é, que nem eu falei, uma peça no mecanismo. Ele não é simplesmente um animal. O ser humano é alguém, mas que está envolvida em rebeldia com culpa real. Ok? Por isso que é tão importante entender que o sacrifício de Cristo, ele é substitutivo e propiciatório. Olha que palavras lindas, né? Palavras assim que num evangelismo a gente normalmente não o faz. As pessoas dificilmente entenderiam. Mas o que nós temos que entender? Primeiro, que nós não temos condição de pagar pelos nossos pecados. Então, se a gente tivesse um intelecto puro, eu poderia talvez sacrificar o meu intelecto para salvar a minha alma. Mas não é o caso. Todo o nosso ser foi corrompido. Por isso, alguém precisou vir para pagar pelos nossos pecados. Entendem? O Cordeiro perfeito que veio e substituiu
aquilo que nós deveríamos pagar, mas não éramos capazes. Não tínhamos nenhuma condição de pagar pelos nossos pecados. Então a morte de Jesus na cruz não é simplesmente assim, Jesus morreu, era um homem tão bom, né? Poxa vida, morreu. Mas é para perdoar os pecados. Sim, é para perdoar os pecados, mas o que isso envolve? Envolve que você e eu, nós não temos condição de pagar pelos nossos pecados. E o pecado é uma dívida contra Deus, que nós não temos como pagá-la. Alguém veio e substituiu isso para conosco. E ele é propiciatório por quê? Porque alguém precisou ser sacrificado para derramar o sangue, para que esse sangue puro seja aceito como perdão dos pecados. Né? Quando Jesus fala, Colossenses vai falar que o escrito de dívida que era contra nós foi plenamente pago. A última frase de Jesus na cruz é: está consumado, está pago. Então o sacrifício de Cristo, ele é substitutivo e propiciatório. Ele perdoa os nossos pecados porque ele derrama o seu sangue e ele nos salva substituindo a culpa que era nossa. Vou contar uma história para tentar exemplificar isso aqui. Meu pai vai lembrar dela. Alguns anos atrás, talvez. Alguns anos atrás, quando eu era criança aqui nessa igreja brincando e tal, um irmão da igreja havia doado uma pia para a cantina da igreja. Uma pia. E ficou numa sala, e a gente criança brincando e tal, não sei o quê. E eu já era mais alto, e as outras crianças menores falavam: o que é isso? Eu ia lá e puxava um pouquinho a pia, e todo mundo via a pia, né? Tal, não sei o quê. Até que uma hora, adivinha o que aconteceu? A pia escorregou da minha mão e foi no chão e pá! Quebrou toda. Quebrou toda a pia lá, né? Todo mundo fugiu, todo mundo ficou do lado do papai e da mamãe. Que hora a gente vai embora, né? Aquela cena clássica, né? A criança aprontou, já quer ir embora para casa. No outro dia, né? Como se meus pais não trabalhassem na igreja na época, né? No outro dia, chega a notícia. A pia quebrou. E no momento... Depois, na hora do almoço, meus pais vieram e falaram: você sabe quem quebrou a pia? Só saber, eles não sabiam, não tinha nem câmera na sala, né? Sabem quem quebrou a pia? E eu veio aquele sentimento de culpa e tal, e eu falei: fui eu que quebrei a pia. Me perdoa. Perdoa a pia. A questão é, quem deu a pia também precisava receber o perdão. Então eu tive que ligar para a pessoa que doou a pia, liguei para ela e pedi perdão para ela. E ela perdoou. Perdoou que eu quebrei a pia. Só que o que aconteceu? A pia continuou quebrada. Então precisou vir um substituto para fazer o sacrifício e pagar a pia quebrada. Eu não tinha condição de pagar a pia. Não tinha dinheiro. Eu também não tinha como entrar com o recurso para pagar a pia e nem eu era culpado. Então teve que vir alguém que tinha a condição, tinha o amor, tinha o perdão e realmente foi lá e fez o que devia ter feito. É isso que Cristo fez por nós. Por quê? Nós, pecadores, não conseguimos pagar os nossos pecados. Alguém precisou vir e se sacrificar para isso. Perguntas até aqui? Fez sentido? Tá? Então, quando a gente entende quem é o ser humano, a gente também entende melhor o que Cristo fez na cruz por nós. O que Cristo fez na cruz por nós, ele cria, então, esse caminho entre a graça e a natureza, entre Deus, entre o andar superior e nós que estamos aqui embaixo. Ele faz esse caminho. Deus, ele é presente e pessoal. E aqui é um comentário que o autor faz no livro, é que os deuses orientais, eles são infinitos, mas não são pessoais. Os deuses ocidentais são pessoais, mas não são infinitos. Somente Deus, o Criador de todas as coisas, ele é pessoal e infinito. Ele é Criador, ele é pessoal e infinito. Logo, toda a criação ela é finita, por quê? Porque a criação não existiu sempre. A criação teve um início. E se ela teve um início, ela não é infinita, ela é finita. O homem é capaz de ter um relacionamento pessoal com Deus como? Por meio de Cristo. Tá? Por meio de Cristo. Então,
A reforma, junto com a reforma, pensando a reforma contra a renascença, né, o verso da renascença, a renascença, o homem age de acordo com o seu modo de pensar, sua cosmovisão dita as suas ações. Dante, né, não aqui da igreja, o autor antigo, por exemplo, ele se apaixonou e amou uma donzela por toda a vida, mas casou-se e teve filhos com outra mulher. Né? Então, na poesia, por exemplo, renascentista, você tem o seguinte, no andar superior você tem os poetas líricos, descrevendo um amor espiritual, um amor que a gente vai chamar de amor platônico, aquele amor lindo, né? Aquele amor impossível, invisível, um amor ideal. Enquanto embaixo, no andar inferior, você vai ter os novelistas e poetas cômicos, já trazendo a ideia de um amor sensual, inclusive pornográfico. Então o que você tem? O andar superior, coisas lá em cima, né? Bucólicas, etc. E embaixo, as coisas mais carnais, sendo aqui retratadas. Então, o andar inferior consumiu novamente o andar superior, enchendo a renascença de obras mais nesse quesito do que neste daqui. Novamente, a resposta cristã sempre é que Deus criou o homem todo. O homem todo, ele é relevante e importante para o Senhor. A queda afetou o homem todo, mas a redenção é para o homem todo. Né? Não há dicotomia, né? Nem corpo com mente autônoma. Não há esse tipo de dicotomia para o cristão. Não há dicotomia para aqueles que entendem a realidade da palavra de Deus. Então nós temos um privilégio, inclusive, de não viver essa vida dicotômica. E por incrível que pareça, isso daqui afeta inclusive a teologia. Tem gente que acha que se você domingo estiver diante do Senhor, muito bom. De segunda a sábado, eu vivo a minha vida da minha maneira. Mas no domingo, é para o Senhor. Né? Visto a roupa de ir para a igreja, uso, né, a roupa de ver Deus, que o pessoal fala, né? Uso a roupa de ver Deus. Tem gente que na hora que entra no portão já muda até a música do rádio. Né? Deixa eu mudar a música aqui para um ambiente mais santo, mais puro e tal. Mas depois saiu do portão. Então, às vezes, dura só o período da igreja mesmo, né? Depois o próprio domingo mesmo já foi. O que é isso? Dicotomia. Você vive sua maneira, sua mente, seu espírito de alguma maneira está buscando uma coisa, mas seu corpo, sua mente está buscando outra. Né? A resposta cristã é que não há essa dicotomia. A graça e a natureza, elas estão debaixo do senhorio de Cristo. Quem lê lá? Colossenses 1, 15 a 20. Está passando a lista. Quem começou? Vai lá. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi o agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Muito bem. Foi até o 20, não? 20. Então percebem que esse texto ele trata essa supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Trata o senhorio de Cristo, né? Desde a criação até a sua obra na cruz, sua ressurreição. Ele é o Deus que reina. E quando nós nos submetemos a esse Senhor, nós tiramos essas barreiras e a gente pode ter uma vida, então, em unidade. Em unidade. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, também é aquilo que eu faço.
E como a gente ainda luta com o pecado, o que a gente tem que fazer? Por vezes a gente vai cair no pecado. E a gente confessa os nossos pecados e busca viver de acordo com a vontade do Senhor de novo, debaixo do senhorio dele. Então, essa dicotomia, para aqueles que entenderam o senhorio de Cristo, para aqueles que estão debaixo do Senhor, para aqueles que creram na mensagem de salvação, essa dicotomia não deveria estar presente. Aquilo que você crê também deveria ser aquilo que você faz. Então não é uma crença de domingo e uma crença dos dias da semana, né? Não há um dia especial, não há um momento especial. Não, todos os dias são dias para o Senhor. Toda a sua vida é uma vida para o Senhor. Sua profissão é para o Senhor. Aquilo que você pensa é para o Senhor. Aquilo que você assiste é para o Senhor. Aquilo que você ouve é para o Senhor. Percebem? Sem dicotomia. Sem essa separação. É isso que o cristão deveria ter, que responde, né, essa questão. De um lado, você tem esse humanismo renascentista, com suas propostas e problemas que não se resolvem. Enquanto a reforma renasceu e trouxe de volta, né, essa ideia de que há uma solução fiel e definitiva para o ser humano. Então, a gente, nas próximas aulas, a gente vai tratar como esse pensamento moderno nos levou ao pós-modernismo, tá? Como a gente saiu da era da razão para a era do desespero, da era do desespero para a era da loucura e da loucura para a era da morte, né? Então, o nosso tema aí é a morte da razão. E só para finalizar, alguma pergunta antes de eu entrar nesse último assunto aqui? É tão claro que não existe essa dicotomia nas Escrituras que a plenitude de todas as coisas, o fim de todas as coisas, envolve uma restauração corporal nossa também, né? Não só a alma, né? Não só a nossa alma que foi salva, né? Sim. Novos céus e novas terras envolve um corpo transformado também, né? Sim. Então é o ser inteiro, né? Sem dúvida, né? E já era um pensamento antigo. Você vê em Colossenses, está tratando isso, que traz uma ideia do gnosticismo que era: a minha mente eu consigo acessar as coisas de Deus, mas meu corpo eu posso fazer o que eu quiser. Na verdade, meu corpo é mau. Então, assim, eu posso entregá-lo à devassidão, ou como também eu posso, sei lá, fazer penitência, ajoelhar no milho e etc. Né? Porque o meu corpo não tem um valor para Deus. O que tem valor para Deus é minha mente. Não. Colossenses vai falar isso e vários outros textos vão falar que toda a sua vida tem valor para Deus. Seu corpo, sua mente, aquilo que você pensa, fala, vê, faz, tudo isso tem valor para Deus. Esse é um dos pontos, né? Esse é um dos pontos. O nosso corpo é morada do Espírito, né? Então, esse é outros dos argumentos que a gente vai ter que ter, né? Não é essa dicotomia, há uma unidade, né? A ciência moderna nos primórdios. Quem assistiu o filme do Oppenheimer, eu dormi 3 vezes assistindo, longo, né? Mas Robert Oppenheimer, ele não era um cristão, mas ele falou que o cristianismo era necessário para dar origem à ciência moderna. Mesmo um cara não cristão tem essa percepção, que essa unidade de pensamento, essa busca pelo Senhor da criação, abre uma gama de possibilidades muito maiores do que eles tinham, né? Então essa visão unificada que o cristianismo tem por conta da Bíblia permite ao cristão investigar as formas do universo, sem senhores e sim com o aspecto da criação de Deus, né? Sem senhores eu quero dizer assim, sem você se considerar o senhor da ciência, mas você considerando que há um senhor na ciência, que domina sobre tudo, e você então, como súdito desse senhor, você pode explorar as coisas que Deus criou, né? Sartre, mais recentemente, vai falar, né, que algo existe e não que nada existe, né? Não nada existe. O cristianismo mostra a certeza objetiva do objeto, da história, da causa e do efeito. Então, de alguma maneira, nós, dentro dessa questão da ciência, nós entendemos, por exemplo, quando vem uma questão de fake news, a gente consegue avaliar e falar assim, isso daqui é verdade, isso daqui é mentira. A gente não vai ter um problema dicotômico de acreditar que tudo é verdade
E quando vem uma fake news, a gente não sabe decidir se ela vai ser verdade ou não, percebem? Nós, como cristãos, conseguimos olhar e falar, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade. Nós não temos essa dicotomia. Assim como na história, a gente consegue olhar o passado, olhar o que já aconteceu de maneira objetiva e falar, isso daqui corresponde a coisas que Deus se agrada ou que Deus não se agrada. Isso daqui não. Né? As causas, os efeitos, todos esses a gente consegue ter um olhar objetivo, porque não há dicotomia para o cristão. Né? Francis Bacon, que nome, hein, para a hora do almoço, hein? Bacon. Vai falar que a ciência e a arte também sofreram com a queda, mas também podem ser unificadas como atividade religiosa. Foi o que eu falei aqui. Né? Um bom artista cristão pode fazer uma arte melhor do que uma banana pendurada na parede. Né? Por quê? Porque agora ele tem essa mente unificada. A ciência, nesse momento aqui, pós-reforma, principalmente com o pensamento da reforma pujante, como que ela era? Ela era natural. Qual que é a ideia? Deus propiciou conhecimento ao ser humano. Deus criou o ser humano. Investiu ele de intelecto, conhecimento, pensamento, habilidades racionais para você raciocinar sobre as coisas. Deus e o homem não eram partes de um mecanismo. É um todo unificado. Portanto, ela era natural e não naturalista. Ou seja, o andar inferior não era um andar autônomo. Tá? Então, a natureza não reinava. Né? Por vezes a gente vê movimentos ambientalistas que defendem exatamente isso. Né? A natureza é o rei sobre tudo. Né? Não parte da criação onde nós, como mordomos, cuidamos dela. Por fim, essa é a ciência com a ideia da reforma. Tá? Eu posso fazer ciência? Posso, para a glória de Deus. Considerando as coisas criadas como criação de Deus, não como reis e senhores sobre as nossas vidas. Perguntas até aqui? Alguma consideração? Eu não vou entrar na próxima aula, que a gente vai perceber como a ideia da autonomia do andar inferior começa a subir para o andar superior na ciência, na filosofia, na teologia, inclusive. Tá bom? Vou deixar isso para a próxima aula. Se ninguém tem algum comentário, alguma... Não. Não sei nem se eu vou chegar. Tá bom? Talvez a gente esbarre em algo assim, mas não sei se entra diretamente. Alguma questão? Não? Alguém poderia orar para encerrarmos? Senhor, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos dá, a saúde, a proteção. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, por meio da Tua Palavra, tem se revelado a nós. Por meio da Tua Palavra, nós podemos entender o Teu plano, o sacrifício de Jesus e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para que nós sigamos os Teus caminhos, para que façamos a Tua vontade, para que em todas as atividades que nós realizamos possamos honrar e glorificar o Senhor. O Senhor nos dê esse entendimento e coloque em nós esse desejo, essa vontade de te servir e também nos colocarmos no devido lugar, Deus, que nós somos criatura e dependemos inteiramente do Senhor para vivermos uma vida digna e que atenda aos padrões, valores e a Tua vontade. Aceita, Deus, a nossa gratidão e oramos agradecidos também pela vida do Lucas, por tudo aquilo que o Senhor tem dado a ele de conhecimento e condição de entender a Tua Palavra e poder ser instrumento para nós nessa manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.